Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de pré-cálculo? Hoje vamos falar de operações com funções. Podemos começar? Para motivar essa discussão, considere o problema de determinar a produção agrícola per capita anual do país. Isto é, quantas toneladas de alimentos são produzidas anualmente para cada habitante no país. Observe que tanto a produção agrícola anual bruta, aqui representada por F, quanto a população do país, aqui representada por G, variam ao longo do tempo t em anos. Isto é, F de t e G de t são ambas funções de t. E é claro que para acharmos a produção per capita, devemos dividir F de t por G de t. Observando que com isso, nós vamos criar uma outra função, a função h. E esta função h de t será a produção agrícola per capita anual. O interessante aqui é observarmos que nós temos duas funções, cada uma codificando uma informação diferente. Uma nos dá a produção anual e a outra nos dá a população anual. E nós combinamos essas duas informações para obter uma terceira informação, que é a produção per capita anual. Ou seja, a partir de duas funções dadas, nós combinamos essas duas funções e obtemos uma outra função. Essa é basicamente a ideia da aula de hoje. Nós vamos pegar duas funções, combiná-las de alguma maneira, para obter uma terceira função. E por que nós vamos fazer isso? Porque, como nós vimos no exemplo anterior, isso é útil. Assim como nós fazemos com os números, as funções podem ser combinadas com o que nós chamamos de operações. E aqui nós vamos ver as seguintes: a adição de funções f mais g, a subtração de funções f menos g, a multiplicação de funções f vezes g, a divisão de funções f sobre g e, por último, a composição de funções f bola g e g bola f. Nós vamos discutir brevemente cada uma dessas operações e depois nós vamos ver exemplos no GeoGebra. Vamos começar por aquela que talvez seja a mais fácil de entender, que é a adição de funções. Nós dizemos que a função h é a soma da função f mais a função g. Ela satisfaz a condição h de x é igual a f de x mais g de x. Porém, essa soma só faz sentido para os valores de x que pertencem ao domínio da função f e também ao domínio da função g, isto é, o domínio de h, que é o domínio da função f mais g, deve ser igual ao domínio da f intersecção com o domínio da g. A subtração de funções é definida de modo totalmente análogo. Nós dizemos que a função h é a diferença da função f menos a função g. Ela satisfaz h de x igual a f de x menos g de x para todo x pertencente ao domínio da f e também ao domínio da g. Isto é, o domínio de h é igual ao domínio de f menos g, é igual à intersecção do domínio de f com o domínio de g, tal como na adição. Em ambos os casos, essa condição no domínio é necessária, porque se x não estiver no domínio de f, eu não posso calcular f de x. E se x não estiver no domínio de g, eu não posso calcular g de x. E se eu não posso calcular a f ou não posso calcular a g, então eu também não posso calcular a diferença. Portanto, eu não posso calcular h de x. Então, o x tem que estar no domínio de ambas as funções que estão sendo combinadas. Na multiplicação de funções, nós dizemos que a função h é o produto de f por g, se h satisfaz esta condição. H de x é igual a f de x vezes g de x para todo x pertencente ao domínio da função f e também ao domínio da função g, tal como na adição e na subtração. Isto é, o domínio de h é igual ao domínio de f vezes g, é igual ao domínio de f intersecção com o domínio de g. Na divisão de funções, nós dizemos que a função h é a função f dividida pela função g, se ela satisfaz esta condição. H de x é igual a f de x dividido por g de x. Porém, aqui a condição sobre x é um pouquinho diferente das anteriores. Como nós precisamos calcular f de x e g de x, é claro que x deve pertencer ao domínio de f e também ao domínio de g, ou seja, a intersecção desses dois domínios, mas isso não é o suficiente para que a divisão esteja definida, porque pode acontecer do denominador se anular.
Então nós temos que excluir essa possibilidade, a de que g de x seja zero. Então o domínio de h, que é igual ao domínio de f quociente por g, é igual a todos os x pertencentes ao domínio de f intersecção com o domínio de g, tais que g de x é diferente de zero. Em todos esses casos, vale fazer essa observação importante, que operar com funções não é somente combinar os valores das funções, mas é também combinar os seus domínios. Um tipo particularmente útil de operação que nós podemos fazer com funções e que nós não fazemos com números é a composição. De todas as operações acima, talvez esta seja um pouco menos intuitiva, porém não menos útil. Para compreendê-la, vamos recordar um pouquinho a nomenclatura que envolve as funções. Então, uma função é alguma lei que associa cada elemento A do conjunto A um único elemento do conjunto B, denotado por f de A e chamado imagem de A por f. O conjunto A é chamado o domínio da função f e o conjunto B é chamado de contradomínio. Enquanto a f deve estar definida para todos os elementos que pertencem ao seu domínio, isto é, todos os elementos do conjunto A, não é necessário que todos os elementos de B sejam imagem de algum elemento de A. O conjunto de todas essas imagens é o que nós chamamos de conjunto imagem de F. Isto é, o conjunto de todos os valores f de A para A no domínio A. E este é algum subconjunto de B, porém não necessariamente precisa ser igual a B. Então, associada a cada função f de A em B, nós temos o domínio da f, que é o conjunto A, o contradomínio de f, que é o conjunto B, e a imagem de f, que é algum subconjunto de B. Então, suponhamos que g seja uma outra função, cujo domínio seja o conjunto B, e o contradomínio seja o conjunto C. Nessa situação, nós podemos começar com um elemento do conjunto A, que é o domínio da f, encontrarmos a sua imagem, que é f de A, e que define algum elemento B do conjunto B, a partir do qual nós podemos determinar a sua imagem pela função g, isto é, g de B, que é g de f de A, isto é, a imagem do elemento A por f seguida de g, que por definição é o que nós chamamos de g bola f de A. Ou seja, a partir das duas funções dadas f e g, nós combinamos essas duas funções de uma outra maneira diferente das anteriores para obtermos a função g bola f. Note que para que a composição exista, não é necessário realmente que o domínio da função g seja o conjunto B, mas tão somente que o domínio da função g contenha as imagens da função f. Ou seja, nesta definição, o conjunto B pode ser trocado pelo conjunto imagem de f. Ou ainda, o domínio de G pode ser qualquer conjunto B', tal que a imagem de f esteja contida nesse conjunto B', pois desse modo, este cálculo aqui é possível. Então, a composição G bola f é a função h que satisfaz h de x é igual a g de f de x. E é claro que o x deve pertencer ao domínio da f, para que seja possível calcular f de x, mas é preciso também que f de x pertença ao domínio de g, para que eu possa calcular g de f de x. Isto é, o domínio de h, que é igual ao domínio de g bola f, é o conjunto de todos os x pertencentes ao domínio de f, tais que f de x pertence ao domínio de g. É perfeitamente possível que para f e g dadas, não exista nenhum x satisfazendo ambas as condições, em cujo caso este conjunto aqui seria o conjunto vazio, e nós diríamos que a composição não está definida nesse caso. A composição de f com g é definida de modo análogo, bastando trocar f e g de nomes na definição anterior. Ok, tudo isso é um bocado para digerir de uma vez só, não é? Então vamos fazer o seguinte, vamos no GeoGebra. No GeoGebra nós vamos desenhar o gráfico das funções f e g e vamos desenhar também o gráfico da função h, para cada uma das operações que nós vimos aqui. Então, pessoal, este aqui é o GeoGebra e o que nós estamos vendo aqui é o gráfico da função f em laranja e a função g de x em azul. Quem são essas funções? Elas estão definidas aqui nessa caixa ao lado esquerdo da janela. A f de x é a função x sobre 2 ao quadrado menos x sobre 2, definida no intervalo que vai entre 0 e 10,
e a função g de x é igual à constante k. E a constante k, ela é controlada por esse controle que tem na parte superior da tela aqui. Observem que se eu deslizar este controle para a esquerda ou para a direita, eu altero o valor da constante k, e com isso eu altero também a função g. Por exemplo, escolhendo k igual a 2, a função g será a função constante e igual a 2. Eu quero começar com a função g sendo uma função assim tão simples, porque fica mais fácil de entender o que é que ela faz quando combinada com a função f. Para ver isso, eu vou ligar agora o botão exibir a função h, que é a soma da função f com a função g. Isso pode ser visto também aqui nessa caixa mais à esquerda, onde se lê h de x igual a f de x mais g de x. Clicando no controle, agora em lilás, surge a soma da função f com a função g. E se nós viermos aqui no nosso controle e mudarmos o valor, por exemplo, k igual a 1, nós podemos ver o efeito que isso tem na função soma, que é a função h. Ora, deslocando a constante para cima, o gráfico da função h desliza na vertical para cima. E se eu deslizar o controle para a esquerda, eu vejo que o gráfico da função h desliza para baixo, juntamente com a função g. Essa linha vertical que intersecta o eixo x no ponto A, intersecta o gráfico da função g no ponto C, intersecta o gráfico de f no ponto B e intersecta o gráfico da função h no ponto D, para que nós possamos ver a relação entre os valores das três funções. Então, observem que na soma de funções, a distância desde A até D é igual à distância de A até B mais a distância de A até C. Isso vale para todo o valor de x que eu escolher. A próxima função g de x mais fácil, que eu gostaria de considerar em seguida, seria uma função linear. Por exemplo, a função g de x igual a k vezes x, que é o que nós estamos vendo agora em azul. Colocando k igual a 0, nós estamos falando da função constante igual a 0. E é claro que, se eu somar a função f com a função g, o resultado é que a função h vai coincidir com a função f, porque para cada valor eu estou somando 0. Então vamos ver o caso particular em que k é igual a 1. Em que k é igual a 1, nós estamos falando da função g de x igual a x. E nós temos em azul a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrantes, certo? Isso é o gráfico da função g. Combinado com a função f em laranja, nós temos esse gráfico que é a função em lilás. E ele continua obedecendo a mesma lei de antes. A distância desde A até D, que é o valor da função h, tem que ser igual à distância de A até C, que é o valor da função g, mais a distância de A até B, que é o valor da função f. Independentemente do ponto que eu escolha, essa relação deve se manter. Isso está claro. E variando aqui o k, eu posso com isso variar a função g, que é uma função linear, e observar o resultado da soma dessa função linear com a função quadrática. Em seguida, eu vou considerar a função g de x igual ao seno de k vezes x. Mas vamos ver o que acontece quando a gente começa a aumentar o valor de k. Ao aumentarmos o valor de k, a função g começa a se parecer cada vez mais com uma função senoidal. E aumentando o valor de k, o que nós estamos fazendo efetivamente é aumentar a frequência das oscilações. E nós podemos observar o que acontece com a função h, que é a soma da função senoidal com a função quadrática. Nós vamos vendo uma senoide aparecer, mas as oscilações vão sendo deslocadas cada vez mais para cima, acompanhando a curva dada pela função f de x. Um exemplo bem interessante também, para a gente entender o que acontece quando a gente soma duas funções.
Em seguida, eu gostaria de considerar o produto de duas funções f e g. E foi o que eu fiz aqui. Agora nós podemos ler na caixa em que define a função h, que h de x é igual a f de x vezes a função g de x. E eu coloquei novamente a função g de x mais simples possível. G de x igual a k constante. Então o que está acontecendo? Os valores da função f estão sendo multiplicados pelo valor constante igual a 1. Portanto, a função h coincide com a função f. Vamos ver o que acontece quando a gente começa a aumentar k de 1 para 2. Então, como nós estamos observando, o formato da função h continua praticamente o mesmo, exceto que agora o gráfico parece estar esticando simetricamente em relação ao eixo x. Nós estamos efetivamente multiplicando a função f por uma função constante igual a 2. Ou seja, estamos multiplicando a função f por 2. E observando que com isso o gráfico estica na direção vertical. O que acontece se nós escolhermos um valor de k menor do que 1? Nós vamos observar o efeito oposto, é claro. Quando k é igual a 0,5, por exemplo, nós vemos que o resultado é multiplicar f por meio, ou seja, dividir e encolher o gráfico de f pela metade. Reparem que agora, como nós estamos falando da multiplicação de funções, então o valor da função h é igual ao comprimento do segmento AD, ele vai ser igual ao valor da função g, que é o comprimento do segmento AC, no caso aqui é igual a 2, vezes o valor da função f, que é o comprimento do segmento AB, aqui 2,64. Então, 2 vezes 2,64 é igual a 5,27, e corresponde a multiplicar a função f por 2 nesse ponto. E essa relação se mantém independentemente do x que a gente tome. Uma coisa um pouco mais interessante surge quando a gente coloca a função g de x igual à nossa função linear k vezes x. Agora, cada ponto da função f está sendo multiplicado pelo valor correspondente da função g. Então, por exemplo, quando a está aqui na origem, o x é igual a 0 e, portanto, todos os valores são iguais a 0, A função f é igual a 0, a função g é igual a 0 e, portanto, a função h, que é a f vezes g, é igual a 0. Vamos ver, nesse ponto aqui. Nesse ponto, a função f é igual a 0 e a função g ela é igual a 2. Bom, eu estou multiplicando 2 vezes 0, o resultado é que a até d também dá 0, ou seja, o valor da função h, aqui em lilás, é 0 também. Nos outros pontos, o que está acontecendo o que nós estamos vendo é a multiplicação mesmo, como antes, ou seja, os valores de h são o comprimento do segmento AD, é igual ao valor da função g, que nesse caso aqui é 3,62, vezes o valor da função f nesse ponto, que é o comprimento do segmento AB, igual a 1,46. Então, verifiquem aí, multiplicando 1,46 por 3,62, o resultado é 5,28. E essa relação se mantém em qualquer ponto que a gente escolher. Neste exemplo aqui, eu voltei para a função g de x igual a seno de k vezes x. E o que nós estamos vendo em lilás é o resultado agora, não de eu somar, mas de eu multiplicar essa função senoidal pela função g, que é a parábola, pela função f, que é a parábola. Reparem o que acontece quando eu aumento o período das oscilações, quando eu diminuo o período das oscilações. Para k igual a 0, obviamente eu volto na função constante. Se eu for aumentando gradativamente, agora k igual a 0,1, eu tenho uma oscilação bem longa, então a g cresce de forma bem suave e com isso a função h também desvia de forma bem suave da função f.
mas essas oscilações vão aumentando de amplitude, porque agora eu estou multiplicando as duas funções, né? Então o resultado seria talvez melhor interpretado se nós pensássemos o oposto, né? Que é a função senoidal está sendo multiplicada pela função quadrática. E com isso, as amplitudes das oscilações, que começam pequenas, vão aumentando gradativamente, segundo a função quadrática. A próxima operação que eu gostaria de considerar é a de divisão. Agora a função h é a função f dividida pela função g. Novamente eu voltei na função constante g de x igual a k e coloquei k igual a 1. Então, eu estou dividindo a função f de x por 1 e, portanto, o gráfico de f e de h coincidem. Notem o que acontece quando eu aumento k de 1 para 2. O efeito foi dividir a função f por 2. É claro que isso é a mesma coisa que multiplicar a função f por 0,5. Do mesmo modo, se eu puser k igual a 0,5, o que está acontecendo é que eu estou multiplicando a função f por 2. Então o gráfico estica, mas eu preciso tomar algum cuidado, eu não posso dividir por 0. É interessante isso, a gente poder explorar isso que acontece quando eu coloco k igual a 0. O programa GeoGebra é esperto, ele sabe que eu não posso dividir por 0, então quando eu tento fazer isso, mas o gráfico de h desaparece porque a função h não está definida nesse caso. O próximo caso interessante é aquele em que eu faço a divisão agora por uma função g de x igual a k vezes x, quando k é igual a 1. Então eu tenho essa função em azul, novamente a bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. E se eu for variando o k aqui, o que vai acontecendo? Quando o k aumenta, eu estou dividindo, né, a função f por uma função que cresce bastante, né? Portanto, eu vejo que o gráfico da função h vai diminuindo. E se eu for na direção contrária, dividindo por uma função g que cresce mais devagar, o gráfico da função g, né, vai crescendo cada vez mais rapidamente. E obviamente que eu não posso colocar k igual a 0, nesse caso a função g fica 0 e muito bem. Para o próximo caso eu gostaria de considerar a composição de duas funções f e g. Note que a função h agora está definida como g de f de x. Ou seja, o gráfico em lilás agora é a função g bola f. Eu estou calculando os valores da função f. Para cada um desses valores, eu estou calculando g de x, que é constante igual a k. Então, obviamente, o gráfico da função h também vai ser sempre constante igual a k. De fato, se eu variar o k, eu vejo que o gráfico das duas funções vai andando junto, como é de se esperar. Então, esse exemplo não é muito interessante. Vamos trocar a função g por algo mais interessante. Vamos colocar, por exemplo, a função g igual a k de x, k vezes x, né? Então, se eu fizer isso, agora o que está acontecendo? Para cada valor de f, eu vou multiplicar o valor de f por x. Então, essa composição faz a mesma coisa que a multiplicação de função por uma constante k. Nós podemos ver que como k é igual a 1, os gráficos de h e de f coincidem. Fazendo k igual a 2, repete-se o fenômeno de antes. O gráfico estica na direção vertical. E escolhendo k igual a 0,5, por exemplo, o gráfico encolhe na direção vertical. Um exemplo mais interessante talvez seja a gente pegar a função g de x igual a x elevado a 1 sobre k, que seria a raiz késima, né, de x. Note que aqui eu escolhi no momento k igual a 1, então nós estamos falando simplesmente g de x igual a x. Então se eu fizer a composição h de x igual a g de f de x, o que vai acontecer com a função h? Ela vai ser igual à função f de x nesse caso, né? Porque o expoente do x aqui na função g no momento é igual a 1. Vamos ver o que acontece quando eu começo a aumentar esse expoente, né, de 1 para 2. Quando eu chegar em 2, a função g de x vai ser a função x elevado a meio, ou seja, a raiz quadrada de k, né? Vamos mudar um pouquinho a nossa função, em vez de x ao quadrado sobre 2, vamos colocar aqui só x ao quadrado.
Eu ia mudar, mas não mudou. Vamos de novo. Vamos considerar apenas a função x. A função f de x é a função x ao quadrado. E a função g de x é igual a x elevado a 1/2, que é a raiz quadrada. Agora, nesta situação, o que está acontecendo? Eu calculo primeiro a f, que é x ao quadrado. Depois eu pego o x ao quadrado e elevo ele a 1/2. Obviamente, se eu fizer isso, o resultado volta a dar o x, né? Como o x é positivo, né? Eu estou definindo aqui só para os x positivos, então não vai dar nenhum problema fazer isso. Então, o que é exatamente essa curva em lilás? Que é a minha função composta, né, g bola f, em que a f e a g, uma faz o inverso do que a outra faz. Ora, essa função em lilás, ela tem que ser necessariamente ela tem que ser a função identidade. Então, olha só, quando o x é igual a 3, qual é o valor, né, de h de 3? É 3, que é o que nós podemos ver aqui, ó, o comprimento de A até D é 3 quando o x é igual a 3, certo? Isso por quê? Porque essa curva em azul, que é a minha função g, coincide com a inversa da função f, que é dada por essa curva em laranja. E, aliás, a função inversa tem uma propriedade muito interessante com relação a essa curva em lilás, que é também a bissetriz do primeiro quadrante. Notem que a curva em laranja é a imagem por espelho por essa reta da curva azul. Essa é uma propriedade comum de todas as funções que são inversas uma da outra. O gráfico delas sempre vai ser assim. E de fato, se eu mudar o expoente da função g para que ela não seja mais a raiz quadrada, mas seja uma outra coisa, eu vejo que aí a função h deixa de ser a função identicamente igual a x, e, portanto, as funções f e g deixam de ser inversas uma da outra. Isso só acontece quando o expoente aqui é exatamente igual a 1/2, certo? Então, esse exemplo é bem mais interessante que o anterior. Neste outro exemplo, eu escolhi a função f de x igual a 2x mais 1 e a função g de x igual a x menos 1 dividido por k. E eu coloquei k igual a 2. Então, está aqui em laranja a função 2x mais 1. Está aqui em azul a função x menos 1 sobre 2. E em lilás é a composta g bola f. Observe que a função em lilás é exatamente a bissetriz do primeiro quadrante. Então isso está nos dizendo que a função f e a função g são inversas uma da outra. E de fato, se você calcular g de f de x para todo x, o resultado vai ser sempre igual a x. Se eu mudar o valor de k, vai mudar a definição da função g, então em vez de dividir por 2, ela vai dividir por outro valor. E aí a gente percebe que a função h deixa de ser a bissetriz do primeiro quadrante e, portanto, a f e g deixam de ser inversas uma da outra. Isso só acontece quando eu divido exatamente por 2 aqui. Certo? Muito legal. E antes da gente terminar essa sequência de exemplos, tem mais um exemplo que eu gostaria de fazer com vocês, porque eu acho que ele é muito interessante, por ele ter aplicação prática no dia a dia. Essa aplicação é aquilo que nós chamamos de transição suave entre duas fontes de sinal. Imagine, por exemplo, que a função f e a função g sejam dois sinais que ocorrem de forma simultânea. Por exemplo, dois sinais de áudio ou dois sinais de vídeo. E o que a gente gostaria de fazer com esses sinais é aquilo que a gente faz comumente quando utiliza algum editor de áudio ou um editor de vídeo. Nós gostaríamos de fazer a transição suave de um desses sinais para o outro sinal. Para controlar essa transição, nós vamos introduzir aqui um novo parâmetro que nós vamos chamar de t. Ele vai ser algum valor entre 0 e 1. E o significado de t vai ser o seguinte: quando t for igual a 0, eu quero que a saída seja igual à função f. Ou seja, o que vai estar saindo é o mesmo que está entrando pela função f. E quando t for igual a 1, o que eu quero que aconteça é que o sinal tenha transitado completamente de f para g. Então, a saída vai ser dada pela função g. E nos valores intermediários, eu quero ter alguma combinação das duas coisas, para que a transição seja feita de modo suave.
Uma função que nós poderíamos utilizar para fazer essa transição suave é esta função h de x. Ela é igual a 1 menos t vezes f de x, mais t vezes a função g de x. Como nós podemos ver, essa função cumpre o requisito que nós acabamos de propor. Quer dizer, quando t é igual a zero, o que acontece? A função g está sendo multiplicada por zero, então ela não está sendo considerada. Por outro lado, a função f está sendo multiplicada por 1. Então, o que nós vamos ver na saída? O mesmo que f. Por outro lado, quando eu colocar t igual a 1, aí a função f vai estar sendo multiplicada por zero, portanto ela vai estar sendo desconsiderada, mas a função g vai estar sendo multiplicada por 1. Então, o que é que nós vamos ver na saída? h de x igual a g de x, certo? E para valores intermediários, o que nós vamos ver é uma espécie de média ponderada, né, entre f e g. Vamos ver isso no GeoGebra. Ok, então agora aqui no GeoGebra, nós temos duas funções representando os nossos sinais. A função f é uma senoide de frequência 2 e a função g é uma outra senoide de frequência 6. Então nós podemos pensar que são dois sinais de áudio, né? Um deles é um tom numa frequência um pouco mais baixa, aqui em laranja, e o azul numa frequência um pouco mais alta. E o que a gente gostaria? Quando t é igual a zero, nós queremos que a saída seja igual a f. Vamos ver se é isso mesmo que está acontecendo. Para que a gente enxergue que é isso que está acontecendo, eu vou esconder momentaneamente a função g. Então notem que é exatamente o que está acontecendo. Olha, a função f e a função g coincidem quando t é igual a zero. E quando eu faço t igual a 1, o que está acontecendo agora? Agora a função tem que estar coincidindo com a função g. Para isso eu vou esconder a função f. Vamos ver. Olha só, o gráfico da função g coincidindo, né, da função h coincidindo com a função g, como a gente queria que acontecesse. Agora, se eu pegar valores intermediários, né, eu vou esconder a f e a g, porque senão a figura vai ficar muito complicada para a gente entender, mas vamos ver o que acontece se eu puser exatamente t igual a 0,5. Então eu tenho a soma de duas senoides, a senoide de 2x mais a senoide de 6x. Para a gente se convencer de que é uma soma mesmo, olha aqui estão as duas funções, né? Fica bem complicado de enxergar, mas a gente pode ver que é exatamente isso que está acontecendo, né? Uma combinação, uma média ponderada entre essas duas funções com coeficiente 0,5 nos dá essa curva em lilás aqui. Tá bom? Mas a gente percebe então claramente que quando t é igual a zero, h coincide com a função f. À medida que a gente vai aumentando gradativamente o valor da função t, a função h vai transitando da f para a função g, né? E se a gente fizer essa transição de maneira muito, muito lenta, é lógico que a transição vai ser suave, né? E aí está, pessoal, uma aplicação muito interessante e importante na prática, que é fazer a transição suave de um sinal para outro. E está aí uma aplicação interessante e importante também, né, das operações com funções. Como nós podemos ver, elas são muito úteis na prática. Tem muitas outras coisas que a gente poderia fazer com funções, além dessas que foram feitas aqui. Em particular, por exemplo, a gente poderia escolher outras funções para operar. Um bom lugar para a gente fazer isso é o GeoGebra, e eu convido vocês a fazerem experiências com o GeoGebra, em que vocês escolhem funções, né? Escolham diversas funções e combinem essas funções das maneiras que foram abordadas aqui na aula de hoje, né? E experimentem e vejam por vocês mesmos qual é o efeito que tem, né? Fazemos essas operações e combiná-las. Procurem também no Google por outras aplicações interessantes de operações com funções, e eu tenho certeza que vocês vão encontrar muitas. E com isso a gente conclui a aula de hoje. Até a próxima. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau, pessoal.